É possível vender um imóvel em inventário antes da sentença da partilha? Qual é a responsabilidade de um sócio minoritário pelas dívidas da empresa? Posso renunciar à minha herança por um ato extrajudicial ou isso tem que ser feito no inventário? Estas e outras perguntas serão respondidas no nosso episódio do Linha Direta. Vem com a gente! Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. Hoje com mais uma edição do Linha Direta, em que nós respondemos as perguntas do público, contando mais uma vez com a colaboração da Rayane Almeida. Olá, Rayane, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Então, passamos aí para a nossa primeira pergunta. Bom, vou começar aqui com a primeira pergunta. O título da pergunta é Inventário. Reintegração de posse de imóvel vendido antes da partilha. A pergunta é a seguinte, da anônima a pergunta, né? Olá, doutor. Meu pai faleceu há 7 anos e a partilha de bens está em processo. Porém, a madrasta vendeu um imóvel sem que nenhum dos herdeiros soubesse. Os herdeiros podem invadir a casa com os documentos? Então, essa pergunta é anônima, não se identificou, né? Mas é um caso que é bem típico, né? Pode acontecer várias vezes aí na vida real, né? Então, o que acontece aqui? Houve um imóvel, se abriu o inventário, né? O falecimento do pai da pessoa que pergunta, e a madrasta vendeu esse imóvel, ela quer saber se pode invadir o imóvel, que vendeu antes da partilha. Então, tem 2 pontos que nós temos que considerar aqui. A venda de um imóvel antes da sentença da partilha no inventário. Então, por lei, quando se abre um inventário com falecimento de uma pessoa, todos os bens que compõem aquilo que é chamado de montemor, que é a soma dos bens e também das dívidas que foram deixados pelo falecido, são considerados assim um patrimônio uno e indivisível, ou seja, não se pode fracionar aqueles bens nesse momento. Somente com a sentença da partilha, então que se pode fazer divisão. Pode ser proporcional, cada um ficar com a porcentagem de alguma coisa, ou um herdeiro pode ficar com um bem, outro com outro bem, se for em comum acordo e assim por diante, se for também fácil de fazer essa divisão, né? Então o que acontece? Muita gente vende bens de um inventário antes da sentença da partilha, né? Pegando assinaturas de todos os herdeiros, é muito comum isso aí, né? Mas pode dar uma chamada zebra. Por exemplo, aparece um outro herdeiro que era desconhecido, né? E ele pode anular essa venda. Por quê? Por causa da indivisibilidade dos bens antes da sentença da partilha. Então essa venda, ela é ilegal e ela não tem valor jurídico. Se todos os herdeiros estiverem de acordo, então muitas vezes, depois que sai a sentença, se vai lá e se faz a transferência, né, do imóvel para quem comprou. Mas é uma operação arriscada e não muito recomendável. Segundo lugar, ela pergunta se pode invadir a casa com os documentos do imóvel, tudo isso. Em primeiro lugar que não, né? Porque já existe uma pessoa, provavelmente, ocupando aquele imóvel, né? E mesmo que não esteja ocupando fisicamente, ela já deve ter um contrato, que ela comprou, tudo isso, então ela tem a posse do imóvel, pelo menos, né? Então, a retomada de um bem, de um imóvel, por uma invasão, por um esbulho, chamado esbulho é a posse indevida, né? A tomada de posse indevida de um imóvel. Então, essa ação de invadir, de remover a pessoa à força, chama-se manus militares, ou seja, a mão do militar, a mão da força. Só pode ser tomada de imediato, tem que ser assim, uma coisa muito rápida mesmo, 24 horas a partir do momento que você tem conhecimento desse esbulho, uma coisa bem rápida, geralmente 24 horas. A partir disso aí, é necessário entrar com uma ação de reintegração de posse. Então, nesse caso específico, os herdeiros que não concordam com essa venda, né, podem entrar com uma ação anulando a venda, né, porque ela foi ilegal, e também pedindo a reintegração de posse do imóvel, caso o adquirente já tenha ocupado. Então, nesse caso aí, a reintegração de posse é uma ação que ela tem uma peculiaridade também.
Se ela for ajuizada até um ano da data em que se tem conhecimento do esbulho, ou seja, da invasão, então geralmente os juízes dão uma liminar para reintegração imediata e fica discutindo o direito durante o processo. Mas a partir de um ano e um dia, então geralmente não existe mais a possibilidade de obter liminar, é chamada posse velha. É uma posse que já está mais ou menos consolidada no tempo. Então, todo aquele processo vai correr se discutindo, né, o direito de quem quer que seja, mas com a pessoa que tem a posse se mantendo nela. Então, cuidado com esses contratos de compra e venda de imóveis, de inventário, antes da sentença da partilha, que pode dar problema. Certo, vamos à pergunta número 2, com o tema responsabilidade de sócio minoritário por dívidas da empresa. A pergunta é da Fátima. Boa tarde, doutor. Preciso de sua informação, pois meu pai era sócio minoritário de uma empresa limitada com 1% e o banco processou a empresa e os 2 sócios juntos, mas não achou o outro que tem 99% e citou meu pai. Posso reverter esse quadro porque ele não tinha poderes de gerência? O que podemos fazer para reverter esse quadro? Ele já tem mais de 70 anos e está aflito com essa situação. Grata desde já. Fátima, né? Isso. Tudo bem? Então, Fátima, o fato de seu pai ter mais de 70 anos não tem muito problema nesse caso, né? Porque realmente se ele é maior e capaz, hoje em dia quem tem 70 anos é uma pessoa saudável, capaz de dispor, né, dos seus direitos, assim por diante, em geral, né? Então isso não é muito relevante no caso. Agora, o que é importante? O seu pai era o chamado sócio minoritário, com 1% apenas da empresa, provavelmente aquele sócio que entra apenas para compor a sociedade limitada. Que anteriormente, para que você fizesse uma sociedade limitada, ou seja, para que você limitasse a sua responsabilidade pessoal naquele empreendimento, você pegava uma pessoa com 10%, 5%, até 1%, apenas para que fosse uma empresa limitada. Porque na empresa individual, a chamada firma, né, que vai com o nome da pessoa, você responde integralmente pelas dívidas da empresa. Então, hoje, isso já a lei já mudou esse cenário e é possível ter a empresa, né, individual com responsabilidade limitada. Ou seja, você pode ter a firma sozinho e ter a sua responsabilidade em relação àquele empreendimento limitada a um certo valor. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Provavelmente seu pai não tinha poder de gerência, porque ele apenas constava ali com o nome dele, né, para compor o quadro, e ele foi citado para o pagamento da dívida. Se o seu pai não era o gerente da empresa, não assinava pela empresa por todos os atos, conforme o estatuto social, ele vai responder até o limite da cota dele. Ele vai responder, né? Então, se a empresa tinha um capital social, por exemplo, de 100 mil reais, ele tinha 1%, ele responde até R$1.000. Mas mais do que isso, não. A empresa que tem que responder e o outro sócio responderá por 99%. Então, se a empresa não tiver bens suficientes para pagar as dívidas, né? Então, existe sim uma obrigação do seu pai, mas limitada ao capital que ele investiu na empresa, que está registrado na junta comercial. Por isso que a empresa chama-se limitada, ou seja, a minha responsabilidade nessa empresa é limitada ao valor do capital. No cenário real da vida, né, existem assim certas exceções, como o caso, por exemplo, de ações trabalhistas. Nas ações trabalhistas, geralmente os juízes não entendem que não se deve respeitar esse limite, né? Porque são verbas chamadas de alimentares, a pessoa precisa daquele dinheiro para sobreviver, né? Então, muitas vezes, os juízes desconsideram a pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios, mesmo no caso de sócios que não são administradores. Mas, nesse caso aí, você pode tentar provar que não houve má-fé, que não houve abuso da pessoa jurídica, para eximir, né, o sócio minoritário da responsabilidade pelas dívidas trabalhistas também. Próxima. Certo, vamos à pergunta número 3, com o tema renúncia à herança por ato extrajudicial. Pergunta do Wellington. Olá, doutor. Recentemente, um colega me perguntou se ele poderia renunciar à sua parte na herança em favor dos irmãos.
por acordo extrajudicial. Porém, com firma de todos devidamente reconhecida em cartório, isso é possível? Sim, a renúncia à herança é possível, mas ela só é possível como um todo. Por exemplo, existe uma abertura de sucessão, ou seja, abriu-se um inventário e você é um dos herdeiros. Então você pode renunciar à sua parte da herança. Você não pode renunciar a um bem específico, como nós já respondemos na pergunta anterior, porque os bens são indivisíveis. Então, olha, eu sou herdeiro, eu renuncio a todos os meus direitos hereditários neste processo de inventário, né? E em favor de tal pessoa. Então pode ser por ato oneroso, seja a pessoa pagando para você. Muita gente trabalha até, faz comércio dessa atividade de comprar direitos de herança, né? Adiantam um valor, porque o processo pode demorar muito, e o herdeiro recebe e vai para casa feliz e satisfeito, e quem comprou fica esperando e ganha também um benefício que é o deságio, né? Então é possível renunciar. Agora, a renúncia à herança, ela tem que ser feita por escritura pública, no cartório, né? Então o renunciante vai assinar e a pessoa que recebe a herança vai também ter que concordar, porque é como se fosse uma doação, né? Ela tem que concordar com aquela doação. E sobre esse ato incide também o imposto, que é o ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doações. Então essa renúncia é entendida legalmente, tributariamente, como uma doação e incide o imposto. Então essa renúncia pode ser apresentada no processo do inventário, a parte beneficiária passa a substituir, né, o herdeiro naquele processo. No entanto, o juiz, em geral, além desse documento, dessa escritura pública de renúncia, exigem que a pessoa que renunciou vá até o cartório e ratifique o documento de renúncia, para evitar fraude, né? Porque há muitos casos de fraude, sempre há a possibilidade de um erro, a pessoa está sendo coagida, etc. Então, já tivemos casos em que houve uma renúncia juntada no inventário através de um instrumento totalmente legal, né? Mas o juiz pediu para que o renunciante fosse ao cartório e ratificasse. É uma medida de prudência, né, que tem sido tomada e é muito salutar nesse caso também. Então é possível sim, mas sempre haverá a possibilidade do juiz questionar e exigir a presença de quem está renunciando ali no fórum. Próxima. Certo. Pergunta número 4, com o título: Empresa responde por dívida de outro mesmo... Desculpa. Empresa responde por dívida de outra do mesmo sócio? A pergunta da Aline, e a pergunta é a seguinte: boa tarde. Tem uma empresa que está parada há algum tempo. E nesta tem impostos sem pagar. Se eu for sócia de outra firma, esses impostos vão para essa nova empresa? Bom, aí como é bem clássico no direito, depende, né? Então existe, assim, no ambiente jurídico comercial, aquilo que se chama de grupo econômico, ou seja, que são empresas que têm mais ou menos os mesmos sócios com uma quantidade razoável de capital e que atuam num segmento de mercado e elas constituem um grupo econômico. Nesses casos, uma empresa sempre vai responder pela outra e os sócios podem também ter a sua responsabilidade comunicada, né, entre essas empresas. Mas para que isso ocorra é necessário assim, verificar vários requisitos. As duas trabalham no mesmo mercado. O sócio em uma empresa tem uma quantidade significativa do capital da outra. Então tudo isso é verificado, né, pelos juízes quando existe um processo de cobrança de uma dívida em que se procure assim identificar a existência de um grupo econômico. Isso é muito comum acontecer, né, em empresas que trabalham em conjunto e às vezes quando uma delas se torna inadimplente, num processo de cobrança, os advogados procuram também envolver os sócios e outra empresa também. Então tem que haver essa configuração da existência de um grupo econômico que atue no mesmo ramo, com sócios que se revezam dentro deste grupo, né, com quantidade significativa de capital. Fora disso, não tem problema, não é possível, porque é o princípio da identidade, né? As pessoas jurídicas são como se fossem pessoas diferentes.
Então, assim como uma pessoa física não responde pela dívida de outra, então uma pessoa jurídica não responde pela dívida de outra, exceto se caracterizado esse grupo econômico. Próximo, então. Vamos à pergunta número 5 do Rogério, com o título: empréstimo consignado pode ser executado após demissão? Peguei um empréstimo consignado quando trabalhava em uma empresa. Fui demitido e gostaria de saber se o banco pode incluir meu CPF no SPC. Bom, aqui o empréstimo é empréstimo, ele tem que ser pago, né? A consignação é uma forma que garante ao banco o recebimento, ou porque você tem um emprego estável, ou então porque você é um pensionista do INSS, recebe algum benefício, e o banco, o agente financeiro sabe que vai poder fazer aquela dedução do valor diretamente na fonte. Então, esses empréstimos consignados, em geral, têm uma taxa de juros menor por causa dessa segurança que aqueles que emprestam obtêm, né? Agora, é um empréstimo, é um compromisso. Se você deixa a sua empresa, você pede demissão ou é demitido, não vai haver mais aquele depósito, né, em que aquele crédito em folha de pagamento, do qual o agente financeiro possa fazer a dedução do valor consignado, você vai ter que pagar essa dívida de alguma outra forma. Geralmente isso vem já estipulado nos contratos bancários e alguns deles também já incluem um seguro para o caso, um seguro de falecimento, caso de uma doença muito grave, até para caso de demissão. Então, o ideal é que quando você fizer o empréstimo consignado, verificar se existe a possibilidade de fazer um seguro, porque se você for demitido, ficar algum tempo assim mais do que seja coberto pelo seguro-desemprego, né? E talvez você não consiga pagar o empréstimo, que ficou sem aquela renda. Então, existem seguros que podem dar cobertura a isso. Agora, se seu contrato não tiver o seguro, aí o banco vai poder cobrar de alguma forma, através de meios judiciais, né, em que pede a penhora de bens, penhora de dinheiro em outras contas, de investimentos e assim por diante. Então, o empréstimo consignado, embora tenha assim, características especiais, é uma dívida, né? E como uma dívida tem que ser paga. Bom, eu tenho uma sexta pergunta aqui do Vitor, e ele mora no Rio Grande do Sul, né? E a pergunta é o seguinte: moro no Rio Grande do Sul, em casa alugada, que tive que desocupar por conta das inundações. Tenho que pagar o aluguel dos meses em que não pude ocupar o imóvel? E as contas de água, luz e financiamento bancário? Olá, Vitor, tudo bem? Então aí, meu abraço para todos os gaúchos, né? Espero que consigam brevemente superar todos os problemas. O Brasil inteiro está se mobilizando nessa causa e o brasileiro é um forte e sempre se levanta, né? Então, o seu caso não é um caso que não é apenas seu, mas eu creio que de milhares de pessoas, né, do Rio Grande do Sul que vivem em imóvel alugado. Então, a lei do inquilinato, ela permite, em alguns casos, como força maior o que é? Atos, coisas da natureza que o ser humano não tem muito controle, como o que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, né? Mesmo que houvesse um sistema de escoamento de águas pluviais muito perfeito, essas inundações elas já são assim típicas de erros do passado, aterramentos, etc., né? Então são casos de força maior. Então, pela lei do inquilinato, em caso de força maior, é possível rescindir o contrato de imóvel. Ou seja, se rescinde porque não dá para mais ocupar o imóvel, então eu vou pagar aluguel de uma coisa que eu não posso ocupar. No entanto, eu acredito que o seu desejo, da maioria dos moradores é voltar para o imóvel. Então, nesse caso, como não existiu a possibilidade de você ocupar o bem, usufruir do bem, então eu entendo que não existe a obrigação de pagar o aluguel, mas o dono do imóvel ele pode fazer valer o seu direito e pedir o imóvel de volta para fazer reformas, obras que seriam necessárias depois de toda essa devastação. Então, o ideal sempre é conversar com o locador, né, e tentar fazer um acordo para que haja uma suspensão do pagamento até que se possa restabelecer o imóvel, que ele possa fazer alguma obra ali, porque geralmente o locador também vive daquele aluguel e ele precisa ter o inquilino.
E se está numa situação que não adianta você querer desalojar o inquilino, porque você não vai encontrar outros inquilinos. Grande parte da população está vivendo o mesmo problema. Então, acho que o ideal aí é uma boa conversa, fazer um acordo. Se não for assim para ficar completamente suspenso o pagamento, uma boa redução, né, para que você possa também garantir o direito de ocupar aquele imóvel depois. Porque um dos casos também que o locador pode pedir o imóvel de volta é para fazer reformas necessárias, né? Mas aí ele teria que, nesse caso, pagar uma multa, mas como se trata de força maior, a multa seria inexigível, né? Então, uma boa conversa é a melhor coisa. O mesmo em relação aos financiamentos bancários. Estamos vivendo uma situação crítica, grave, né? E que as empresas em geral estão sensíveis ao problema e também uma boa negociação com os bancos pode ser feita pessoalmente. E se tiver problema para fazer uma negociação pessoalmente, pode-se inclusive fazer essa negociação judicialmente ou pré-judicialmente. Como pré-judicialmente? Existe um procedimento chamado procedimento pré-processual, em que você faz um relato, né, geralmente são os sejusques, né, as câmaras de conciliação dos tribunais, dizendo, olha, está havendo esse problema, mas eu queria conversar com a pessoa para não ter que entrar com processo. Então, desses procedimentos pré-processuais, muitas vezes sai um bom acordo. E sem ter que entrar realmente numa ação judicial, você pode fazer isso sem advogado, sem gastar dinheiro com advogado, né? Mas sempre é bom ter a assessoria de alguém, né, de um advogado, se puder, para te auxiliar nesses procedimentos também, né? A presença do advogado sempre é aconselhável, mesmo quando não seja obrigatória. Então, através da negociação, se pode também obter algum bom resultado. Eu acredito que é um momento de solidariedade, né? E que todas as pessoas que têm direitos de locador e também as empresas vão estar sensíveis a isso, né? Porque todos dependem, né, de todos. Então, boa sorte para todos vocês. Espero uma pronta recuperação aí de todo o Estado. Então, tivemos aqui hoje mais uma edição, né, do Linha Direta, respondendo a perguntas do público. Se você quiser participar, pode enviar suas perguntas para o nosso e-mail, doutorporfavor@gmail.com, né, e nós responderemos aqui no programa. Pode enviar por e-mail, também pode enviar um vídeo gravado na horizontal, até 30 segundos, que nós passamos o vídeo aqui no programa, né? Então, muito obrigado e até a próxima.